Keren, ao chegar na Itália e Espanha, se assustou ao se deparar com a dimensão de sua fama. Randy vai aos Estados Unidos a trabalho e, ao andar pelas ruas de Nova York, é abordada por vários fãs. Tudo isso parece sensacional porque, ao receber o carinho dos fãs, é como ter o reconhecimento do seu trabalho, certo? Não é bem assim, pois nem tudo são flores, meu povo. A fama tem um preço e que nem todo mundo quer pagar. Por exemplo, Randy, ao chegar de viagem e ser abordada pelos paparazzis, não quis dar atenção a eles e, por isso, ela foi taxada de arrogante por alguns. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos falar sobre o acoso que Ranker vem sofrendo por parte dos paparazzis. Para alguns, os famosos são obrigados a estar ao dispor dos fãs, da imprensa, de todos. Ou seja, o preço da fama seria não ter direito à privacidade. Ser abordado por paparazzi no aeroporto é algo, de certa forma, normal. E é até esperado para alguém com fama de grande alcance internacional, como o Randy. E, gente, ainda por cima, sendo a mais seguida no Instagram, com mais de 25 milhões de seguidores. Se era algo normal e até esperado, então por que isso foi visto como uma importunação por parte dos paparazzi? Vejam a diferença do olhar de Randy. Notem que ela censura os paparazzis com o olhar. E o questionamento ainda se agrava se levarmos em conta que, em contraste com a postura de Randy, que aparentemente mostrou-se sem paciência nenhuma com os paparazzi, Keren se mostra muito solícito. Porém, pessoal, para a gente entender melhor por que eles agem assim, é necessário a gente voltar um pouquinho na história. Primeiro vamos falar de Keren. Vocês já repararam que em qualquer situação ele sempre procura ser atencioso, receptivo e simpático com esses paparazzi? Por exemplo, ele já foi abordado por vezes seguidas em frente à academia, já foi abordado na rua, no engarrafamento, gente, até no meio de uma chamada via FaceTime falando com Randy. Aqui os paparazzi notam que Keren estar falando com Randy e por isso eles riem. E mesmo assim ficam lá bisbilhotando e insistem na entrevista. São tão intrometidos e sem noção que não se importam com a privacidade do casal, que não se importam se estão atrapalhando a conversa deles e nem mesmo se estão no meio de um engarrafamento. Kerem Bey, anneyle konuşuyor oğlum. Hande ile gelsenize, yaklaştır şöyle Cengiz. Já repararam que os carros não têm película escura? Pessoal, isso ia ajudar muito a vida do nosso casal. Bom, voltando para a entrevista, diante disso tudo, o que é que Keren faz? Ele desliga a chamada, dá atenção aos paparazzi, todo simpático, de bom humor, solícito, como se fosse assim tudo muito dentro da normalidade. E ainda se preocupa com a segurança deles. Isso, minha gente, ele não lembra do quanto esses paparazzi estão sendo incômodos e se preocupa com a segurança deles, já que estão no meio do trânsito. E por isso ele fala, vocês estão no meio da rua, acho que essa não é uma forma segura de fazer o trabalho, amigos. E isso me lembra algumas pessoas que não gostam de Keren justamente por esse jeito dele. Sim, minha gente, há quem não gosta de Keren, acredite. Mas gosto não se discute e a gente tem que respeitar, certo? O que eu quero rebater aqui é a alegação de que não gosta porque ele é sempre muito político e por isso acham que ele não é verdadeiro. E também há quem diga que ele estaria sempre representando o papel de bom moço. Aí eu pergunto, sério que é possível representar o tempo todo?
E eu vou mostrar aqui que isso não pode ser verdade. Além desse exemplo que a gente terminou de ver, né, com os paparazzis, há, além de muitos e muitos outros casos, né? Então, há elegância e educação com aquela senhorinha na Itália. Também há preocupação com a segurança da fã na Espanha. Enfim, pessoal, é assim, nessas pequenas atitudes que a gente vê quem é a pessoa. E isso só mostra que ele é assim sempre. Porque se não fosse, ele poderia muito bem fazer de conta que não viu e ninguém o julgaria por isso. Be careful for that. Be careful for that. Voltando para os paparazzis, por que Keren é sempre assim com eles? Porque, pessoal, embora Keren tenha sido criado como rico, em boas escolas, tendo tudo do melhor, enfim, ele disse em algumas entrevistas que aprendeu a ver o outro lado, o lado das pessoas que precisam trabalhar para viver. Disse também que quando trabalhou como garçom, motorista, personal, viu como essas pessoas eram tratadas. Então, é provável que ele entenda que os paparazzis estão ali porque precisam, que eles não escolheram, tipo, tô aqui sem fazer nada, deixa eu ali importunar Keren. Que, logicamente, toda importunação deve ser exigida deles. Assim, eu vejo que ele sempre procura ajudá-los de alguma forma ao dar a entrevista. E só se recusa se forem realmente desrespeitosos ou invasivos demais. Por exemplo, quando aconteceu aquelas fotos tiradas às escondidas em Bodrum, lembram? E por que ele se aborreceu tanto? Porque além de Randy, que deve tê-lo pressionado, penso eu, tem a questão que uma coisa é você ser inoportuno, lhe cansando, e outra coisa é ser espiado. Porque, gente, era uma praia reservada, 2 namorados, eles podiam estar fazendo coisinhas, sabe? Coisinhas que os namorados fazem. E é lógico que ninguém quer ver sua intimidade exposta. Já Randy, a história é bem diferente. Sempre foi muito educada, sempre foi muito simpática com os paparazzis, mas aí ela se mostrou muito impaciente. Porém, por quê? Por vários motivos. Primeiro, ela vinha mostrando que estava se sentindo carente, se sentindo saudosa do seu amor desde os Estados Unidos. Então, gente, é lógico que ela queria chegar e abraçar o namorado, como fez da outra vez, quando acharam que não tinha ninguém de olho. Além do fato dela vir de uma longa e cansativa viagem, deve ser frustrante ter que trocar um abraço por um monte de perguntas idiotas. Também não é de hoje que Randy vem mostrando impaciência com esses paparazzis, pois eles todos os dias ficam lá na porta da academia e cada vez com perguntas mais tolas e mais invasivas. Gente, qualquer pessoa se cansaria, se aborreceria com isso. Çok terliyim, kusura bakma. Teşekkürler. Tatil nasıl geçti? Como eu já falei pra vocês, inclusive em outros vídeos, Randy é uma santa, gente. Randy é sempre muito educada, é uma verdadeira lady. Mas eu quero ressaltar que é apenas minha opinião, nada mais, certo? Eu acho que ela detesta falar com eles. Inclusive, eu me atrevo a ir mais longe. Eu sinto que ela desenvolveu uma certa aversão a eles. O que é muito compreensível devido ao seu histórico com a imprensa turca. Pessoal, quem vem acompanhando os nossos vídeos viu que Randy teve que lidar com um lado mais tóxico, com um lado mais cruel da fama, desde muito jovem, por sinal. Ela teve que lidar com a inveja, ela teve que lidar com os haters, teve que lidar com assédio, bullying, difamação, enfim. Fazendo um breve resumo, Randy, ainda adolescente, essa imprensa criou histórias sobre namoro com um tom assim que enxovalhava sua honra, enxovalhava sua moral e imagem. Depois criticaram seu peso, fizeram bullying com seu rosto, onde a gente viu inclusive muitos comentários de ódio e até de inveja. Teve um período, ela ainda muito jovenzinha, que não sendo bastante sofrer com a traição, ainda teve que lidar com isso publicamente. Com a decepção, com a vergonha, com o acosso da imprensa. Gente, é natural que todos esses sentimentos relativos a esse tipo de imprensa, repito, a esse tipo de imprensa e não a toda a imprensa, se acumulem ao passar dos anos
Somatizando. Durante o luto de sua mãe, por exemplo, onde houve muito desrespeito à sua dor e falta de empatia por parte dessa imprensa, nós vimos como o Randy abertamente mostrava sua aversão a esses paparazzi. Com o tempo, a pessoa vai desenvolvendo isso sem perceber, pois todo esse sofrimento, como eu já falei, ele vai se acumulando. E há momentos em que você não consegue controlar. Gente, isso é muito desgastante. Hande Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Şoförünüz az önce üzerimizden geçecekti. Yani buna mani olamadınız mı? Murat Bey'le de barışmışsınız efendim. Tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor? Randy é um profissional muito responsável. Como foi dito em uma das suas mais recentes entrevistas, a sua disciplina e o trabalho árduo é sempre algo muito comentado por todos, inclusive por Keren. E ela sempre diz que ama trabalhar, o que significa que ela sabe que ter que lidar com a imprensa faz parte do seu trabalho. E como ela é muito comprometida, ela suporta isso, pessoal. E sempre numa elegância, como a gente viu, inclusive no aeroporto, pois ela nega dar entrevista, sim, mas com classe. Uma coisa que eu observei é que ela tem uma postura diferenciada conforme a quem e onde ela vai dar a entrevista. Gente, posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, porque são apenas minhas impressões, logo não se tem como provar isso. Mas é o que eu sinto. E vocês podem concordar ou não. Aproveita, vai lá nos comentários, fala a sua opinião e já dá o like para ajudar na divulgação. Gente, o like é de graça, não custa nada apertar esse joinha. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que embora ela fale com os paparazzis lindamente, com um sorriso na cara, com muita educação, eu sinto que ela detesta cumprir essa obrigação. Já para os outros tipos de entrevista, como para TV, para revista, por exemplo, geralmente eles apresentam mais respeito para com o artista, até mesmo quando fazem perguntas pessoais. E por isso é diferente. Eu vejo uma Randy muito mais leve e à vontade. Repito, isso é apenas uma intuição minha que eu estou compartilhando com vocês, porque vocês são minhas amigas do canal. Ou seja, não é um fato, mas também não é uma fanfic, é uma impressão. Por exemplo, nessas entrevistas, em ambas ela está trabalhando, mas quando falam sobre Merve, a ex do Murat Dalkılıç, ela mantém a pose, mantém a educação, mas é perceptível a atenção. Ou seja, é perceptível que ela está incomodada, que ela está aborrecida por ter que cumprir essa obrigação. Eu sempre falo para vocês que eles são um casal perfeito, principalmente porque um supre a deficiência do outro, lembram? Então, a situação do aeroporto é um exemplo disso. Randy entra no carro aborrecida porque não pode abraçar e matar a saudade de seu namorado como gostaria. E o que é que Keren faz? Coloca a mão nela, acho que na perna, como para acalmá-la, para confortá-la. Como ela mesmo diz, Keren é a pessoa que melhor a conhece, que melhor a entende. Viu que ela estava mal-humorada e logo tratou de dar o seu apoio. Tipo, ele viu que ela não queria falar com os paparazzi, então o que ele fez? Foi lá, falou com eles para segurar as pontas. O mesmo acontece nessa situação que, por sinal, eu já expliquei tudo devidamente nesse vídeo do Bônus 2. Então, ela sabe que ele estava chateado aí porque não estavam de braços nem de mãos dadas. E o que ela faz? Põe a mão nele para acalmá-lo, para confortá-lo. Gente, é lindo de se ver eles se apoiando quando preciso. E para mim, esse é o verdadeiro sentido de ser casal. E esse sorrisão, pessoal? Esses dois emocionados ao buscar o seu amor no aeroporto é tudo. Não precisavam dizer nada, senhores paparazzis. Não viram a felicidade deles ao se reencontrarem? E como sempre, vocês não acham que a internet ia deixar de se divertir com isso, não é? Pois choveram memes da situação. Por exemplo, dizendo que Randy, ao entrar no carro, diz a Keren para não falar com os paparazzis e nem com ela. E ele fica pianinho, pensando que não quer dormir no chão essa noite. Claro que não foi isso que aconteceu, né, pessoal? Na verdade, ninguém sabe exatamente o que passou.
Acho, inclusive, que além daquelas motivações que nós terminamos de falar, houve alguma coisa a mais. Cogito que a aversão dela aos paparazzis foi ali naquele momento desencadeado, porque logo ao saírem eles abordam sua amiga Benço Soral, já perguntando sobre o marido dela, sobre a possibilidade de divórcio, o que é algo muito sem noção, não é verdade? Total falta de empatia, não respeitar esse período que é tão complicado. Possivelmente ela deve ter comentado sobre isso com Keren, que por sinal, ao não seguir com a entrevista, os paparazzi, gente, ainda assim continuaram lá filmando a ponto de Keren ter que pedir para que eles parassem de filmar. Por falar em Benço Soral, ela falou para a imprensa sobre essa viagem a Nova York com Randy. Diz que planejaram a viagem em 2 dias, que foi passear. Randinha aproveitou, né? E fez publicidade para a marca Noturne. Por sinal, conseguiu realmente muito êxito nesse propósito, até porque, gente, as fotos eram incríveis. Além da sogrinha, irmã, etc., curtirem essas fotos, até a tia de Keren, que mora nos Estados Unidos, comentou nessa foto. Sem falar do tio Os Bisserd, acho que é assim que pronuncia, primo da mãe de Keren, que também está seguindo o Randy. Gente, Randy já é a dona do mundo. Ah, falaram muito também na internet sobre a semelhança entre ele e Keren. O que é que você acha disso? Você também quer conquistar o mundo? Olha o conselho de Randy. As mulheres devem ser capazes de existir como desejam, sem serem interferidas em todas as plataformas. Vimos muita coisa legal de Hank como casal essa semana, pois estiveram até jogando boliche em família. Gente, deu pra ver nos stories de Ganser, Chel, irmã de Randy, que o casal foi jogar com Jané, cunhado de Randy, e Gans, e que, por sinal, parece que ganharam de Hanker. Nessa postagem, que brinco que Randy jogaria dessa forma, no caso, não saberia jogar, Randy responde curtindo e dando uma linda gargalhada. Vocês viram que até a forma de gargalhar de Randy está igual ao de Keren? Pense num casal em sintonia, marcha lá. Ah, gente, os memes não pararam por aí, mas o meu preferido é esse, onde Keren estaria tentando consolar Randy da derrota. Também ainda nessa semana eles armaram um Lego que foi presente ganhado por Randy em Nova York de umas fãs. Randy postou nos stories o Lego todo terminado, todo montado e anunciou: melhores dias estão chegando. Deve ser por causa do aniversário dela e do de Mavi. Eu já tô assim toda animada, doida para ver essas fotos. Falando do aniversário de Randy, que é dia 24 de novembro, vocês sabem, não é? Então, ela postou agradecendo pelas doações durante um ano e nos convida a continuar fazendo mais doações como presente de aniversário para a Associação Livre de Câncer, para continuar apoiando a muitas crianças e famílias que padecem desse mal. Diz que eles necessitam de nosso apoio e por isso sigamos sendo heróis. Inclusive, pessoal, a revista Style da Turquia postou fotos de Randy com parte de sua entrevista, onde ela fala sobre ser embaixadora da bondade esse ano para essa associação. Que bonita essa iniciativa, não é? Pois, que tenha muito êxito. Como eu já disse para vocês, Rank produz muito conteúdo. É até difícil acompanhar eles, pois temos mais o que falar dessa semana. Por exemplo, Keren posta foto com Hector, o cachorrinho fofo dele, e o que acontece? Hector entra para os TTs do Twitter. Motivo? Nenhum. Só por causa das suas fotos postadas de manhã. Isso é o que chamamos de poder. Nessa foto de Keren com seu amigo e parceiro Kemal Çomelek, os cantores Botan Beyaz e Isra Gulunser e o produtor musical Serkat İnan nos escritórios da Brave Born, adivinha quem rouba a cena? Vocês devem ter acertado.
Hector Bursin. Kerem participou do ao vivo do Anadolu Efes Stadio e Hande também estava por lá, o acompanhando juntamente com Yasemin e Belize, esposas dos dois melhores amigos dele. Eu estou adorando ver que eles, pouco a pouco, estão assumindo publicamente uma conduta mais própria de casal. E agora, ainda que eles não postem muitas fotos como casal, pelo menos permitem que outros tirem fotos deles juntos. Bom, Kerem, como convidado dessa partida de basquete, deu uma entrevista onde perguntaram se ele tinha novos projetos. E ele respondeu que há muitas ofertas. Também falou que está lendo muitos projetos digitais e também de TV. Também falaram sobre seus sonhos a nível profissional, no estrangeiro, no país. E ele dá um conselho para quem quer ter uma carreira de sucesso, é preciso crer em si mesmo. E sobre o personagem que mais o tocou, ele disse que foi Igite de Seref Mezelezi. Houve um momento em que a entrevistadora perguntou com quem ele gostaria de jogar uma partida de basquete. Ele respondeu Nil Peri, Hande, Farah e Metin. A melhor parte, gente, foi quando ele falou Hande, mandando um tchauzinho em direção à câmera, pois sabia que ela estaria vendo. E como sempre, ao falar de Hande, Kerem se transforma, gente. Primeiro ele fica corado, depois olha com aquele olhar apaixonado, põe a mão na cabeça e abre aquele sorrisão. Vocês já estão se acostumando de vê-los assim juntos, com esses sorrisos radiantes? Diz aí nos comentários. Pessoal, a entrevista foi muito legal, muito divertida. Eu achei interessante, pois abordou coisas novas, como a questão do personagem Igite em Seref Mezelezi, que eu, por exemplo, não sabia. E a gente fica hipnotizado só vendo aquele sorrisão de Kerem e a voz, meu Deus do céu. Eu adoro a voz de Kerem. Ela é muito sexy e quando ele fala em inglês, uau! Depois da entrevista, ele foi direto para Hande e ficaram lá juntinhos. Yasemin postou essa foto com seu esposo, que é diretor da Anadolu Efes, e o nosso lindo casal. Ela e Rachel Aras sempre conseguem com Hande aquilo que ninguém mais consegue. Vocês já repararam isso? Yasemin, além de nos contar que foi Hande quem organizou o aniversário de Kerem, ela postou um vídeo nos stories com ela, Belize e Hande vendo a entrevista de Kerem ao vivo via seu tablet. E o que acontece quando se fala em Hanker? Ela foi parar nos trends. Já Rachel, além daquele vídeo memorável de Hanker no casamento, ela fez lives com os dois lá no início das gravações de Sentir Capamã e conseguiu fazer com que eles falassem separadamente, claro, um do outro. Lembra daquela live que Kerem fica desnorteado só repetindo Hande Erçel? Então, foi com ela. Hande Erçel'de güzel bir şeye başlayacağız ki Hande Erçel'den yani Hande Erçel'de var ama Pois esse é o Kerem Bürsin que amamos, que não esconde o quanto é apaixonado. Hande Erçel. Que é engraçado e descontraído agora, mas que um minuto depois pode ser sério, tímido e compenetrado. There's always these messages around. Enfim, como eu já disse em outro vídeo, essa dualidade própria do geminiano encanta a alma aventureira da sagitariana. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa poderosa Hande Erçel, linda, talentosa e com um coração mais doce que você já viu, segundo o próprio Kerem Bürsin, o ama justamente por ele ser assim. Yes. Bakayım nasıl bakıyorsun? Nasıl Bakayım. bakmamı istersin? Böyle. Öyle. Öyle bakalım. Evet işte böyle. Aqui é porque não pode ter um vídeo que eu não fale do bracelete, só por isso. Pessoal, já tem uma semana que falamos sobre todos esses temas, mas parece que foi ontem. E ainda assim, há tanto que falar sobre Hanker. Por exemplo, hoje eu gostaria de ter falado de Kerem como o cozinheiro que usa comida para conquistar o seu amor. Mas isso vai ficar para o próximo. Aguardem! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais!
filan falan filan falan filan falan filan falan.